Bom dia, meu nome é Marcelo. Bom dia, meu nome é Júlia. Estamos aqui estudando o livro Ídolos do Coração, Aprendendo a Desejar Somente Deus, da autora Elyse Fitzpatrick. Hoje nós falaremos um pouquinho do capítulo 5, Melhor que a Vida. Esse capítulo começa relembrando a história dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram cativos na Babilônia depois que ela invadiu Israel. Então a autora vai começar falando, sobre essa história, relembrando principalmente aquela época onde o rei Nabucodonosor, então ele levanta uma estátua e levanta um clamor de todo o povo para adoração realmente para ele, né? Então tinha ali um momento certo do dia em que tocaria uma música e aí todo o povo se prostraria e adoraria aquela estátua. Uma coisa comum naquele povo, né? Que para eles era só mais uma forma de adoração a mais um dos deuses deles. Mas uma coisa muito diferente para aqueles 3 moços ali, né? Que realmente parece que aprenderam o primeiro mandamento de não terás outros deuses além de mim. Sim, eles conheciam o Senhor, o Deus de Israel, o Deus deles. Eles tinham plena convicção de que eles eram o Deus único. Somente ele poderia ser adorado, ele não poderia adorar outros deuses. E é aqui que a autora vai começar a dar alguns ensejos do que vai ser tratado nesse capítulo, que é sobre a felicidade. Eles tinham a plena convicção de que a verdadeira alegria se encontra somente em Deus, no Deus de Israel. Por isso que eles estavam dispostos até a morrer para não desobedecê-lo. E aquela situação que apareceu tão aterrorizadora para aqueles jovens acabou revelando o que tinha no seu coração. Realmente, será que eles iam se prostrar diante daquela estátua? Ou era realmente melhor morrer do que viver uma vida de idolatria? Para quem não lembra da história, teve um momento que eles perceberam que eles não estavam adorando a imagem do rei, a estátua do rei. E isso era um crime muito grave, então levam eles diretamente até o rei para eles se explicarem o que estava acontecendo. E o rei, nessa reunião, fala que eles estão obrigados a adorar, e se não adorar, eles serão jogados na fornalha de fogo, para morrerem queimados. E aí, tem uma passagem da Bíblia que fala exatamente a resposta que eles deram para o rei depois disso. Vou ler aqui, Daniel 3, 16 ao 18. Ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isso. Nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Nisso a gente percebe claramente que para eles, a alegria de estar com Deus, o amor que eles tinham por Deus era muito maior do que a própria vida deles. E uma plena convicção, de que mesmo que o próprio Deus não os livrasse, Deus era tudo o que eles precisariam. Em seguida, a autora ela vai trazer um salmo de Davi para começar uma nova reflexão. Ela traz o Salmo 63, 3, que diz assim: Meus lábios te louvarão, pois teu amor é melhor que a vida. Aqui ela quer trazer pra gente como Davi, já na época dele, percebeu sobre quão importante é amar a Deus. Ele diz aqui: teu amor é melhor que a vida. O amor que a gente tem que ter por Deus, o amor que Deus tem por nós, é mais importante que toda a nossa vida. Então faz muito sentido abdicar das coisas que a gente tem na Terra para estar sempre buscando o amor de Deus, sempre buscar amar a Deus. E aqui a autora traz algumas reflexões e troca a palavra vida por coisas mais práticas ou coisas mais palpáveis, como riqueza, saúde, uma boa reputação ou a própria paz. E colocando praticamente na nossa vida, esse salmo de Davi, então será que eu realmente louvo ao Senhor e o amor dele é melhor do que uma boa saúde? E ela traz algumas reflexões do tipo, claro, quando eu estou saudável, eu até posso pensar que o amor de Deus é melhor do que a minha saúde. Mas e quando eu estou num leito de enfermidade ou tarde da noite e não consigo dormir por alguma dor intensa? Mesmo nesses momentos de sofrimento intenso, nós devemos mostrar e relembrar o quão grande é o amor de Deus por nós e termos isso acima de qualquer coisa. Em seguida ela traz também uma reflexão de Agostinho, que ele escreveu o seguinte: a felicidade do homem é o próprio Deus. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? A nossa felicidade não está nas coisas terrenas, nossa felicidade está em Deus. Mesmo que a gente busque a felicidade, a gente só vai encontrar ela verdadeiramente quando a gente buscar ela em Deus, quando a gente buscar ser santo em Deus. E a autora traz um quê de esperança também, para todo leitor aqui. Então, ela fala que o próprio Espírito Santo, ele pode nos ajudar a tornar nosso Deus o nosso bem mais precioso, o nosso maior tesouro. Então, às vezes, lendo tantas
verdades assim, a gente se assusta, mas realmente o Espírito Santo pode nos ajudar nessa grande missão. E foi isso que aconteceu com Jesus no deserto. Quando ele foi tentado, Satanás provou o próprio Senhor Jesus, mas ele mesmo, e com a ajuda do Espírito Santo, ressaltaram que o amor de Deus era melhor do que qualquer coisa que Satanás ali podia oferecer ou tentar. Ele não se entregou à idolatria. Sim, a própria crucificação de Jesus foi uma demonstração de que ele amava o Pai e estava alegre em cumprir a sua vontade. Mesmo por todo o sofrimento que ele passou antes e durante a crucificação, ele permaneceu ali, porque ele sabia que agradar a Deus era muito mais importante do que todas as outras coisas. Ele suportou a cruz, a autora também ressalta outras coisas que ele suportou. Então, o abandono dos seus amigos ali no Getsemane, a própria traição de Judas, os açoites, a zombaria toda daqueles soldados e, por fim, e também uma grande situação ali, a própria separação de seu pai, quando ali em Mateus 27:46. Mas Jesus realmente suportou tudo isso porque ele valorizava o amor de Deus mais do que sua própria vida, e ele sabia que era só possível ter uma alegria vivendo em conformidade com o amor do seu pai. O próprio Pedro também experimentou um pouco dessa alegria quando ele declara lá em Atos 2:28: Tu me encherás de alegria na tua presença. Davi também escreveu a respeito disso no Salmos 16:11: Na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há eterno prazer. A gente percebe que são expressões muito fortes, né? Plenitude de alegria, eterno prazer. São palavras muito fortes que parecem quase utópicas, né? Parece que a gente não consegue atingir isso na nossa vida cotidiana, na nossa vida real. E é verdade, a gente realmente não consegue. A gente só consegue atingir esse nível de alegria, esse nível de prazer quando a gente está no Senhor. Quando a gente busca agradar a Deus e viver do jeito que Ele nos recomenda. E até a própria autora aqui, nesse final dessa reflexão, ela ressalta isso, que às vezes a vontade tão boa de Deus, bondosa de Deus, ela proporciona momentos assim de glória mesmo aqui, né? Em que as alegrias do céu parecem tão tangíveis. Pra gente que tá aqui no meio da igreja, no meio da comunhão com o nosso povo, momentos de grandes reuniões, de comunhão, assim, realmente parece que nós estamos tendo um pouquinho do prazer do céu. Quando todo o povo unido louva e engrandece o Senhor, estamos pertencendo dessa alegria. Em seguida, a autora traz mais um Salmo de Davi para trazer a próxima reflexão, que é o Salmo 48, que diz: Gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus, sim, tua lei está dentro do meu coração. Davi, nesse momento, ele percebe, ele entende que servir a Deus é uma fonte de prazer. Você não serve a Deus por obrigação, por uma espécie de recompensa pelo que Ele fez por você. Na verdade, o próprio ato de servir é um prazer. Você serve a Deus por prazer, você faz as coisas por Deus porque isso te traz alegria. E Davi está profetizando também a respeito dos próprios desejos de Jesus, né? Quando ele fala essas palavras, e que reflete realmente essa doçura que resulta em uma obediência e adoração centrada no próprio Deus. Ele teve uma vida, Jesus depois teve uma vida de obediência. Ele sabia que ele era querido e amado pelo Pai, a quem ele amava. Por fim, a autora traz até uma reflexão. Assim como Jesus, você pode dizer que gosta de fazer a vontade de Deus? Gosta de fazer a vontade do seu Pai Celestial? Se a resposta para isso for afirmativa, porque o Espírito Santo já fez obra no seu interior. Graças ao Espírito Santo que você consegue dizer que tem alegria em fazer as coisas para o Senhor, tem prazer em servir ao Senhor. Na próxima parte, agora a autora vai trazer mais uma personagem da Bíblia para refletirmos um pouquinho nas escolhas que ela fez. Então ela vai trazer a Eva como exemplo aqui, né? A primeira mulher ali da Bíblia. E ela traz aqui para uma reflexão, né? Por que Eva escolheu desobedecer a Deus, né? Qual que foi realmente a motivação? E ela pontua 3 palavras bem específicas daquele versículo de Gênesis 3:6, onde Eva realmente olhou boa, agradável e desejável. Então ela olhou para o fruto, viu que era bom, viu que era agradável e o desejou. E por isso ela pecou, né? Ela realmente escolheu aquele fruto e acreditou que aquilo seria mais prazeroso do que cumprir a própria vontade de Deus. Sim, aqui a autora ela explora um pouco do porquê pecamos, né? A origem do pecado. E ela traz essas 3 palavras: boa, agradável e desejável. Geralmente a gente peca, a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, ou porque ela parece boa, ou porque ela parece agradável, ou porque ela parece desejável.
ou às vezes até as 3 ao mesmo tempo. Aí após ela dizer isso, ela traz aqui um ponto que eu discordo um pouquinho dela, pouca coisa. Ela fala que o pecado nunca se apresenta como algo ruim, ele sempre tenta se passar por algo bom, por algo que seria prazeroso. Eu vou discordar um pouquinho dela aqui. Eu, como pecador, eu sei que muitas vezes eu peco mesmo sabendo que estou errado, que estou fazendo uma coisa errada, que estou fazendo uma coisa má, uma coisa que não faz bem pra mim. Eu entendo o que ela quis dizer aqui. Ela quer dizer que sempre quando a gente peca é porque a gente tá buscando algum prazer, porque a gente tá buscando algo que vai satisfazer a gente. Mas do jeito que ela traz aqui, pra mim traz um pouco a sensação de que você meio que peca sem querer, sabe? Você peca porque você tá querendo só se dar bem, sabe? E acho que nem sempre é isso. Muitas vezes é assim, acho que na maioria das vezes você peca porque você tá querendo se dar melhor, você tá querendo algum prazer ali momentâneo, você tá querendo facilitar alguma coisa na sua vida que não deveria. Mas eu entendo que muitas vezes o pecado a gente faz porque a gente é mal mesmo, porque a gente pensa em coisa errada, faz coisa errada e age de forma errada com consciência disso, sabe? Nem sempre é algo inconsciente como ela faz passar aqui. Eu sei que ela não quis dizer isso, mas do jeito que ela traz um pouco essa ideia, sabe? Acho que é importante sempre relembrar que nós temos culpa, assim, no cartório, né? De pecarmos. Então, talvez é uma reflexão que a gente deva fazer. Não só porque a gente acha o pecado, não só porque ele se apresenta prazeroso, mas porque realmente temos a culpa de fazê-lo e porque naquele momento escolhemos desobedecer a Deus. Sim, ela até traz um exemplo prático aqui, que ela traz aqui, ó. Imagine que você foi ao médico e ele disse que você precisa se exercitar com regularidade. Você acredita no médico, você confia nele, etc e tal, e você acaba decidindo ir pra academia. Ela traz exemplo aqui. Vou ler aqui. Resolvi ir pra academia. Coloco o despertador às 6 horas. Tenho uma agenda cheia, portanto sei que preciso acordar cedo. No entanto, quando o despertador toca nesse horário, percebo outras coisas boas. O prazer do calor e do conforto da minha cama, o aconchego dos cobertores, o silêncio da casa. Percebo que algo parece mais desejável. O benefício de ficar na minha cama quentinha, desfrutando da solitude e do descanso. Posso ir à academia outro dia. É aqui que eu entro, que eu discordo um pouco. Ela sabe que ela deveria ir pra academia, ela sabe que ela está fazendo algo errado. Tem outras coisas que são prazerosas que ela acaba priorizando. Porém, ela ainda sabe que está fazendo uma coisa errada. Por isso que eu discordo um pouquinho do que ela disse antes. Mas eu entendo o que ela quis dizer, não foi algo errado. Só foi dito de uma forma que eu acho que fica um pouco dúbia a interpretação. Um outro exemplo que a autora vai trazer também é um exemplo prático, onde talvez o pecado possa parecer um pouco mais agradável, mesmo se mostrando de uma forma tão horrível, né? Ela traz aqui um exemplo do suicídio. Ela informa aqui que a pessoa, né, sabe que é errado, sabe que é uma coisa que não agradaria a Deus, sabe que não deve ser levado esse caminho em consideração, mas ela começa a ter prazer em pensar como que as pessoas ficariam tristes na morte dela, como a vida das outras pessoas seria melhor se ela não estivesse por perto, e também sonha em descansar e acabar com todos os problemas que ela tem aqui na Terra. E quanto mais ela vai contemplando os aparentes benefícios, né, dessa morte dela, no caso, ela anseia, ela começa a ansiar por isso. Mas a única coisa que vai impedir, então, essa pessoa fazer isso é aquela questão do bem e da autopreservação. A morte aqui, no caso, poderia parecer mais prazerosa do que a vida. Aqui a autora vai nos relembrar e fazer a gente pensar um pouquinho o que isso tudo tem a ver, então, com a idolatria, no caso, né? E ela diz que tem tudo a ver, porque nós elegemos alguns falsos deuses justamente porque acreditamos que eles são capazes de nos proporcionar a verdadeira felicidade, o nosso bem supremo. Sim, nesse exemplo aqui do suicídio, acho que já traz bem melhor o que eu expliquei agora há pouco sobre por que eu discordava, que ela fala que quando a pessoa ela comete suicídio, ela sabe que ela está fazendo algo errado, ela sabe que é um pecado, ela sabe que está indo contra a vontade de Deus, mas mesmo assim faz, porque alguns prazeres aparentam ser maiores do que a desobediência a Deus. Em seguida, ela vai falar sobre um assunto que ela considera ser um pouco de tabu nas igrejas, que é a busca de felicidade. Porque na nossa cultura, principalmente hoje em dia também, a gente tem muito aquela questão de que o cristianismo verdadeiro, ele é de luta, você tem que se esforçar por Deus, você tem que servir a Deus, você tem que abdicar da sua vida para Deus.
E muitas vezes quando a gente pega, por exemplo, aquelas pessoas da teologia da prosperidade, que Deus vai fazer tudo por você, Deus vai te dar carro, casa, vai te dar tudo o que você precisa, parece que a gente tem a impressão de que não é um cristianismo sério, que é um cristianismo mais mundano. E eu concordo com essa interpretação, acho que a teologia da prosperidade é algo perigoso. Deus não nos chamou para sermos todos bem-sucedidos, termos muita fama, dinheiro, casa, carro. Isso não é algo necessariamente ruim, mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para servir. E o próprio ato de servir traz felicidade. Então sim, é muito importante a gente estar sempre nessa busca da felicidade. A busca da felicidade não é algo ruim, porque Deus quer que nós sejamos felizes. Deus colocou todos os mandamentos, falou para nós buscarmos a santidade, porque Ele sabe que isso é o que vai nos trazer a verdadeira felicidade. Só assim que a gente vai ser verdadeiramente feliz. Então a busca pela felicidade nada mais é do que servir a Deus, agradar a Deus e viver da maneira que Ele recomenda. E aqui a autora então vai trazer um pouquinho de uma reflexão em relação aos puritanos. Eles parece que entendiam realmente esse sentido da verdadeira felicidade, não viam a felicidade superficial e nem essa resultante dos prazeres temporais, que é uma felicidade que é muito exibida no mundo afora. Mas eles perceberam que a felicidade profunda, ela se encontra no relacionamento próximo com Deus. Ela só pode ser encontrada em comunhão com o próprio Deus e servindo a Ele. E os puritanos, eles também relembram uma relação muito próxima entre a verdadeira felicidade com a santidade. Então, eles falam assim: aqueles que procuram ser felizes devem primeiro ser santos. Observem, eles não dizem que não procurem ser felizes, né? Eles realmente entendem que nós necessitamos da felicidade e que o próprio Deus, ele deseja a felicidade para nós. Mas devemos procurar no lugar certo, de fato na santidade, em uma vida debaixo do amor de Deus. Então, uma frase que eles falaram foi: não podes tornar-me feliz contigo se antes não me tornares santo como tu és. Aqui mostra muito bem essa relação de que a felicidade está em Deus, né? Quando a gente busca a felicidade nas coisas do mundo, é uma felicidade vazia, passageira, que acaba rápido. Quando a nossa busca pela felicidade está fundamentada em Deus, na santidade, em agir como Deus quer que nós agimos e ser vindo a Ele, que a gente realmente atinge a verdadeira felicidade, a felicidade plena, que é aquela que Deus planejou para nós. Deus sempre quer que nós sejamos felizes. Deus não quer a nossa tristeza e o nosso sofrimento, Ele quer a nossa felicidade. E desse modo a gente vai crescer então em santidade e adoração. E aqui a autora vai continuar trazendo essa reflexão da justificativa ou da motivação das nossas escolhas, né? Por que fazemos o que fazemos? E ela sempre traz: nós estamos dispostos a pecar para obter o que desejamos. E isso daí vai ser o Deus em nossa vida. E ela traz vários exemplos. E aí nessa reflexão do motivo que leva a gente a fazer as coisas, ela traz até alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando você fica com raiva do seu cônjuge, pergunte-se: que benefício ou felicidade pensa estar perdendo? Que prazer ou alegria procura obter ao agir desse modo? Eu sei que no primeiro momento parece ser muito difícil, né? Geralmente, no impulso, a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer, que a gente não tem tempo de refletir, a gente age no instinto ali. Mas sempre que possível é bom a gente pensar, respirar e tentar entender por que a gente busca com as nossas ações. Isso que a gente está fazendo vai ser bom pra gente? Vai trazer alguma alegria, alguma felicidade pra nós ou pra quem está conosco? Ou será que só vai piorar a situação? Só vai trazer mais contenda, mais discussão, mais raiva? Ela traz vários exemplos desse. Eu não posso ser feliz sem o respeito do meu cônjuge. Quando sou desrespeitado, reajo com raiva? Esse é outro exemplo. Quer dizer que a sua felicidade está fundamentada na sua boa relação com o seu cônjuge? Ou será que sua felicidade está realmente fundamentada em Deus? Você tem que estar sempre sondando o seu coração para entender se você está buscando felicidade nas coisas da vida, nas coisas terrenas, se a sua felicidade está fundamentada em Deus. Lembrando sempre que quando nós estamos dispostos a pecar a fim de sermos felizes, então, nesses exemplos que foram falados, se eu estou disposta a lutar por o respeito do meu cônjuge ou de uma boa comunicação com ele, isso sim se torna um Deus, um Deus em minha vida, porque eu estou disposta a pecar a fim de ser feliz. E lembrando que o próprio ídolo, ele pode ser, coisas boas podem se transformar em ídolos. O respeito ou uma boa comunicação, de fato, não são erradas em si mesmo, mas uma busca excessiva ou essa importância excessiva acaba levando à idolatria.
Por último, ela traz aqui algum exemplo, que é até uma alfinetada quase, que eu vou citar aqui o que ela falou. Você acabou de mudar de igreja, e embora saiba que o Senhor deseja que se envolva com outras pessoas, você corre para a porta assim que termina o culto. Quando é obrigado a ficar, mantém-se distante. Diz a si mesmo que é tímido e que tem dificuldade em fazer amigos. Se essa situação não lhe é estranha, pergunte-se: que felicidade considero necessária? Que alegria penso obter ao me manter isolado? Aqui a autora traz essa reflexão, que acontece com muitas pessoas na igreja. As pessoas às vezes vão para a igreja, não quer se relacionar com ninguém, vai lá, ouve o culto e vai embora. E não é isso que Deus quer para nós, né? Deus quer que nós vivamos em comunidade, vivamos em união, para que a gente possa cultuá-lo e adorá-lo cada vez mais. E nesse caso, essa pessoa pode imaginar que a alegria, o bem supremo dela, consiste na própria segurança, né? Estar seguro, não se relacionar com outros, talvez por já ter tido alguma experiência de rejeição, alguma coisa assim, mas ela pensa que pode ter o controle e se protege em si mesmo, pensando que esse seria o bem supremo, onde na verdade a obediência a Deus é realmente um chamado para comunhão com os irmãos. Em seguida, a autora recomenda que a gente faça uma retrospectiva da nossa vida, para que a gente possa entender melhor por que a gente tem algumas atitudes que a gente tem. Por exemplo, ela diz aqui: talvez tenha crescido em um lar que havia grande respeito e tenha chegado à conclusão de que o respeito é necessário para a felicidade, ou vice-versa. É possível que tenha visto um dos pais entregar-se à autossatisfação quando as coisas estavam desmoronando e tenha concluído que essa é a forma apropriada de lidar com a tensão. Ou seja, traz aqui alguns exemplos de como que a gente pode fazer uma retrospectiva na nossa vida para entender por que a gente tem algumas atitudes que a gente tem e buscar de alguma forma tratar isso no nosso coração. Claro que isso só pode ser tratado através do Espírito Santo, orando e pedindo a Deus para que Ele nos ajude a superar isso. Mas é sempre importante a gente entender o porquê, porque isso acaba facilitando a nossa vida, facilitando a gente a lidar com isso, a entender melhor e a tratar esse problema que a gente tem na nossa vida. E também eu acredito que a gente nunca pode só se limitar. É muito interessante e importante a gente entender as motivações e a nossa vida mesmo, por que pecamos ou por que escolhemos aquilo, mas nunca podemos também nos limitar a pensar, eu cresci assim e esse é o meu jeito, meu gênio é forte ou eu fui criada desse jeito. Não, a Bíblia ela sempre nos convida a mudarmos, né? Uma transformação, um despojar e revestir constante que o próprio Senhor Jesus nos ensina. Em seguida, a autora retoma a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, para que a gente possa, após toda essa leitura e reflexão, para a gente possa perceber como que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram essa conclusão que eles tiveram, por que eles entenderam que estar em Deus e obedecê-lo era muito mais importante do que adorar outros deuses e sair do amor dele. Eles realmente entenderam que é a plena felicidade, entenderam o que é a alegria de estar com o Senhor, servir ao Senhor e viver como o Senhor ordena. Mesmo em circunstâncias talvez que a história pessoal deles não os ajudassem a levar uma vida totalmente de obediência ao Senhor, então talvez os pais dele, né, a autora traz aqui, fossem idólatras e foram mortos na conquista, ou se realmente ajoelharam ali na conquista da Babilônia, esses jovens então foram cativos para uma terra estrangeira, mas mesmo assim não se prostraram para a idolatria. Então, da mesma forma que o Espírito Santo ajudou eles ali, que o próprio Deus incentivou a obediência deles, o próprio Senhor também pode nos ensinar a Ele mesmo ser o nosso bem supremo, né? Então, nós podemos sim procurar a felicidade onde de fato ela está, no próprio Deus. E em seguida a autora fala que se você tem alguma dificuldade com isso, se você não consegue compreender muito bem como você pode ser feliz com o Senhor, como você pode entender que Ele é seu bem supremo, ela recomenda aqui uma oração para que você possa fazer a Deus, para que você possa pedir para que Ele te ajude nessa questão. Eu vou ler aqui essa oração para ficar como recomendação para vocês. Ó Cristo, todos os seus caminhos de misericórdia levam para o meu prazer e tem você como destino. Você chorou, se entristeceu e sofreu para que eu pudesse ter uma plena felicidade. Para minha alegria você enviou o Consolador, multiplicou suas promessas, se revelou para minha felicidade futura, me deu uma fonte de água viva. Sei que você está preparando alegria para mim, e está me preparando para essa alegria. Peço alegria, espero pela alegria e anseio pela alegria. Por favor, me dá mais alegria do que eu sou capaz de conter, desejar ou imaginar.
Bom, e para finalizar, a autora traz essa grande e boa notícia, que o próprio Espírito Santo ele pode sim iluminar nossos corações e nos levar a crescer em apreço, em desejo pelo Senhor e desdém, né, pelos prazeres e encantos passageiros desse mundo. Que nesse capítulo todos nós possamos então falar como o próprio salmista Davi: nada, nem mesmo esta vida, me dá mais felicidade que o teu amor.